em nossa frente. Que o Senhor nos ajude, como o Senhor tem nos ajudado até aqui. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mateus capítulo 4 diz o seguinte: todos encontraram? Amém, glória a Deus. A igreja está um amém bom. Lembrando, para quem, pessoal que está visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Viu? A porta está aberta, a casa é sua. Se a casa é de Deus, a casa também é sua. E a minha Bíblia é uma NTLH, uma Bíblia na nova linguagem, é a nova linguagem de tradução de hoje, É uma Bíblia com português atualizado. E a gente aqui lê ela. Mas o texto no sentido é o mesmo. Amém? Diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, manda que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-los com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Versículo 7. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Amém? O vento está aqui do ar-condicionado jogando minha página da Bíblia para cima. Mas glória a Deus. Eu fico assim, meditando na palavra de Deus. E a palavra diabo, ela significa tentador. Diabolo no grego. E o diabo tem o nome de tentador, porque ele tenta. A função do diabo hoje na terra é tentar. Ele sempre vai tentar. E ele vai tentar até o dia que Jesus voltar e lançar ele lá no lago de fogo. Mas enquanto ele está na terra, a função dele e os demônios são tentar. Pastor, a gente não pode ver o diabo. A gente não pode ver ele não se materializa diante da gente. Deus me livre dele aparecer diante da gente. Deus me livre. Mas assim como Deus se manifesta através de coisas, de pessoas, de gestos, o diabo também tem as mesmas atitudes. Jesus estava num diálogo com Satanás durante 40 dias. E o diabo olhou para Jesus e ficou ali observando ali por 40 dias. Lucas vai dizer que ele estava sendo tentado por 40 dias. Marcos vai dizer que naquele deserto tinha feras selvagens. E Jesus estava naquele meio. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Mas durante 40 dias a Bíblia não diz que Jesus estava com fome. A Bíblia diz que depois dos 40 dias Jesus teve fome. Aí foi a hora que Satanás entrou em ação. E o diabo, ele é especialista em observar as pessoas. O diabo é especialista em ficar observando. Pedro vai dizer que Satanás, vosso adversário, anda ao nosso redor. Olha, rugindo como um leão, tentando tragar a presa. Se você já assistiu aqueles programas de
Discovery Channel, que passa os animais no safari, o leão, quando ele quer comer, ele se camufla no meio da savana. Savana é aquele mato que tem na África. Ele se camufla, fica escondidinho. E aí passa um rebanho de guiné, de búfalo. Ele fica ali, ó, olhando. E ele fica observando o que se desgarra do bando, o que é mais fraco, o que é mais pequeno. Ele fica observando, esperando a hora certa de dar o bote. E quando aquele guiné, aquele búfalo, aquele animal que é a presa dele, ele, por descuido, ele se distrai e sai do bando, ou não consegue acompanhar a manada, ele ataca. Satanás é assim, ele fica de olho, o tempo todo lhe olhando, lhe observando. Você não está vendo, mas ele está ali, através de uma pessoa, através de um objeto, ele está sempre lhe vendo. E ele vai sempre olhar o que você está desejando, o que você está precisando, o que você está querendo, está ansioso, o que você está almejando. Satanás fica ali, olhando para você. E ele olha. E ele começa a perceber o momento que você olha para alguma coisa e deseja. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome e o diabo viu, ele está com fome. Agora é minha hora. E ele chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Primeiro ele mexeu com o quê? Com o orgulho de Jesus. Se tu é mesmo o Filho de Deus, faz o seguinte: está vendo aquela pedra ali? Transforma em pão, mata a tua fome. Como é que o diabo sabia que Jesus estava com fome? Porque ele estava, observando. Então ele veio e fez o quê? A proposta. Está vendo? Tu é o poderoso, o Filho de Deus, tu pode tudo. Aí você vai ver na Bíblia assim: posso tudo naquele que me fortalece. Aí você diz: eu posso tudo. Tudo eu posso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem um tempo determinado para as coisas. A gente tem que saber, o tempo correto de obtê-las. Jesus estava com fome, mas não era hora de comer. Ele estava necessitado, mas não era hora de ter. Ele precisava, mas não era a hora de ele possuir o que precisava. Então o diabo vai e tenta antecipar as coisas que ainda não estão no seu tempo. Ele vai lá e diz: transforma aí. Aí Jesus diz para ele: olha, peraí, Satanás, não é assim não. As coisas não são dessa maneira que você está pensando. Lá em Deuteronômio capítulo 8 está dizendo também assim, Satanás: olha, está escrito: não só de pão vai viver o homem, ou seja, nem só das coisas materiais vai viver o ser humano. Não só das necessidades físicas vai viver o ser humano. Ele não está dizendo só do pão de comer, está dizendo nem só das necessidades físicas, ou seja, da roupa, do dinheiro, do carro, da casa, dos relacionamentos. O homem vai viver, mas vai viver da palavra que sai da boca do nosso Deus. Vai viver do que Deus está dizendo. Se Deus diz que eu não posso comer agora, eu não posso comer agora. Se Deus diz eu não posso casar agora, eu não posso casar agora. Se Deus diz eu não posso ter um carro agora, eu não vou ter um carro agora. Se Deus diz você não pode ter uma casa agora, você não vai ter uma casa agora. Você vai esperar na hora de Deus. Você está precisando, mas Deus sabe o tempo certo de te dar. E o diabo está observando, ele vai tentar você naquilo que você quer. E aí ele, insistente como é ele, tentador, que é o nome dele, significa isso, tentador. Ele: eu não vou desistir, eu vou lá. Aí ele pega Jesus. Ele é um santo, religioso, obedece a Deus, gosta de Deus. Aí já vou pegar ele assim onde é. Pega Jesus e leva para a cidade santa, Jerusalém, o lugar de adoração, o lugar santo, porque os judeus adoravam em Jerusalém. E ele leva lá para o templo e bota no lugar mais alto do templo e diz para Jesus: olha, lá no Salmo está escrito que Deus deu ordem aos anjos a teu respeito. Deus falou: olha, os anjos têm ordem para poder cuidar de você. Quero ver se tem mesmo. Pula daí, se joga. Quero ver. Ele vai te pegar quando tu se jogar daí. Você não é um filho de Deus? Deus não vai deixar você cair. Aí o crente vai dizer bem assim: o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, o meu baluarte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, mas tu não serás atingido. Aí o cara vai lá, se ele não vigiar, ele vai pegar a palavra e dizer: eu posso.
eu vou me lançar porque Deus vai me proteger. Mas a Bíblia vai dizer também, é um dos 10 mandamentos: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus respondeu para o diabo: ó, Satanás, está escrito, eu não posso tentar Deus, não. Em outras palavras, Deus vai me proteger quando eu, por um momento distraído, acontecer uma armadilha sua contra mim, Ele vai me proteger. Agora, eu provocar isso. Aí as pessoas perguntam: por que o crente morre de acidente de carro? Porque estava correndo, foi imprudente. Por que o crente cai na fé? Cai na fé porque foi imprudente, tentou Deus. É um cara casado, que a mulher dele está em casa e passa uma jovem, uma mulher bonita, ou quem seja, e conversa com ele, e aí puxa um assunto indevido, e ele fala: não, eu sou forte, Deus está comigo, não vou se sentir seduzido. E ele começa a dar trela, e ele acaba traindo a esposa, acabando com o casamento. É aquela pessoa que no trabalho dela, para ser promovida no trabalho, para ganhar alguma coisa a mais, alguém faz uma proposta, frauda os relatórios, bota um currículo falso, arranja uma ficha 19 comprada, faz alguma coisa aí para tu obter a vantagem. E ele, Deus é comigo. E ele mete as caras. Porque o diabo vai tentar você nisso. Vai mexer com o seu orgulho. Você pode, Deus está lá lhe protegendo, nada vai acontecer de ruim com você. Nada vai, você pode ser amigo de várias mulheres, você não vai trair a sua esposa. Você pode andar com elas, ela pode estar pelada na sua frente, não acontece nada porque você é de Deus. Mas a Bíblia diz que Jó fugia da aparência do mal, se desviava do mal. Jó cuidava. É aquela pessoa, aquele jovem que ele sabe que ele não pode ter sexo antes do casamento, e ele está lá dentro do quarto, mas a namorada no rala e rola. O que é que vai acontecer? O diabo está tentando ali, porque o diabo não aparece em forma de diabo, ele aparece em forma de situações, de algumas coisas. Ele aparece, ele vai fazer com que aquilo aconteça. O clima vai esquentar e depois já foi, aparece grávida e agora a miséria está feita. E destrói a vida. Adeus a faculdade, adeus tudo. A vergonha, vem tudo. Por quê? Porque não vigiou e Jesus estava no deserto com fome, necessitado, mas Jesus estava vigiando. A Bíblia diz: vigiai e orai. Jesus diz: vigiai e orai. Mas o diabo, mesmo ouvindo de Jesus, olha, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele insistente vai e diz: eu sei o que ele quer. Ele é filho de Deus, é o rei dos reis. Deus prometeu a ele sentar à direita, ser príncipe, ser o Senhor dos senhores. Eu vou antecipar. Salmo capítulo 2, verso 7 diz que tudo já era de Jesus, mas o diabo, mesmo sabendo disso, propôs. Era tudo de Jesus, mas no tempo certo, já estava garantido, mas no tempo certo. Aí o diabo chega, leva Jesus para o mais alto monte, mostra todos os reinos da terra, todo o seu poder, tudo, e diz assim: está vendo tudo aí? Toda a glória, toda a honra, tudo que está aí, eu te dou, eu vou te dar, mas tu tem que fazer uma coisa. É simples, não tem muita dor de cabeça não, é simples. Se tu simplesmente, ele simplificou o problema, o mal, ele simplificou a tentação. O diabo não vai chegar para você fazer um alarde, ele vai simplificar as coisas erradas, vai dizer assim: é uma besteira, não tem nada não, é bobagem. Vai simplificar. Se tu simplesmente, Jesus, filho de Deus, só fazer isso, tu se prostrar, se ficar de joelho e me adorar, simplesmente é só isso, tu dobra o joelho e eu te dou tudo isso. Aí a pessoa que está necessitada vê além da vantagem. Já viu aquelas pessoas que caem no golpe do estelionatário na fila do banco? Para você entender melhor, sempre quem cai naquele golpe é a pessoa que gosta de vantagem. Já reparou? O cara chega com uma nota de 100, agora tem a de 200, né? Aí o povo fica mais com medo. A nota de 100, e ele chega lá na fila do banco, você está para fazer o depósito. Aí ele chega para você, ele está com 5 de 20 falsa,
E ele falou: "Oi, rapaz, eu estou precisando desse dinheiro pegado aqui, porque eu vou botar na máquina e é mais rápido para mim." E eu faço o seguinte com você: eu vou te dar 5 notas de 20 e vou te dar mais uma de 5, só para eu não pegar fila. Só para eu não pegar essa fila, para adiantar o lado aqui para mim. Porque é mais rápido, eu boto na máquina e não ficar botando uma por uma. Aí o cara: vou ganhar 5 só para isso? Toma. Aí pega. Eu estou dando um exemplo para você entender o que é a lei da vantagem da pessoa ambiciosa, que ela gosta de levar vantagem, ela cai nos golpes. O golpe do empréstimo. A pessoa vai lá pegar o empréstimo, aí vem uma proposta boa, com juro bom, aí você tem que depositar X primeiro para receber o restante. A vantagem, sempre a lei da vantagem. Ele apostou em Jesus isso. Aí Jesus olha para Satanás e grita: "Olha, Satanás, a proposta é boa, eu sei, mas está escrito: somente adorarás o Senhor seu Deus, e só a Ele eu presto culto. Eu não me dobro para ninguém a não ser o meu Deus. Eu não me rendo para ninguém a não ser o Senhor. Eu não faço nada que o Senhor não queira, nada que Ele me proíbe." Jesus chega e vai lá e diz para o diabo: "Olha, afasta-se de mim." Manda o diabo embora. Tiago vai dizer assim: "Resisti o diabo e ele fugirá de quem? De vós." Mas aí se eu falar assim: "Pastor, o diabo é tudo aquilo, representa tudo aquilo que Deus não se agrada. Representa a mentira, representa a ambição, o ódio, a mágoa, representa tudo de ruim na face da terra." Quando alguém lhe fizer uma proposta de qualquer coisa ruim, a sua atitude é: somente eu faço a vontade do meu Deus, é só a Ele que eu presto culto. E quando nós entendemos isso, a gente vive tranquilamente com a bênção de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz que depois de tudo isso aconteceu uma coisa. Depois de tudo isso aconteceu algo. Mas eu vou voltar ao início. Jesus foi levado para o deserto através de quem? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo, é o que está escrito. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembra quando eu abri o culto falando de quê? De deserto. Não tem vitória sem batalha. Não tem vitória sem deserto. Não tem. Sempre a gente vai enfrentar os nossos problemas antes de vencer alguma prova. Você quer passar no vestibular, você tem que estudar. Você tem que passar por um deserto, é noite de sono acordado, é esforço, é luta. Você batalha, você fica ali, você diz para os amigos: "Ah, não posso não vou sair não." Você começa a negar a sua própria vontade para pegar nos livros, porque você quer vencer naquela prova. Você quer um emprego, você vai botar o currículo, está cansado, perna doendo, mas você vai. Pega uma fila retada, mas você vai. Por quê? Porque você se esforça, vai doer. Toda semente, para brotar, ela tem que morrer. A semente, ela não germina uma árvore, uma planta, sem primeiro morrer. Sempre a gente tem que primeiro ser destruído, para depois ser reconstruído, porque nós somos imperfeitos. E para vir a perfeição, é necessário que nós venhamos primeiro se destruir, acabar com a pessoa que nós somos, com nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar, nossa maneira de se relacionar. Temos que refazer a programação. Temos que colocar uma renovação na nossa mente. Paulo vai dizer em Romanos 12 que nós temos que renovar a nossa mente para entender a vontade de Deus. Eu sempre falo isso aqui na igreja, né? Porque é boa, perfeita e... Era boa, perfeita e agradável, porque foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus para o deserto para passar 40 dias com fome e com sede e para poder enfrentar o diabo. Diz que foi levado para ser tentado pelo diabo. Deus vai levar você para ser tentado pelas dificuldades. Deus vai levar você para ser tentado a trair a esposa, a trair o marido. Vai ser levado a mentir. Vai ser levado a enfrentar alguma coisa que vai fazer você ser abalado, tremer na base. Vai deixar você perder o emprego e você dizer assim: "E aí, Deus, qual foi? Está brincando comigo?
Não, mas a gente que entende, a gente que está alicerçado, a gente fala, Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Foi da tua vontade? Eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar mendigar o pão. Porque Davi vai dizer que fui moço e agora sou velho. E nunca vi um justo ser desamparado e nem a descendência mendigar o pão. Mas ele disse que nunca viu quem? Um justo. O que é justo? A palavra justo vem de justiça, ou seja, de quem anda reto, de quem faz o que é certo, de quem faz certo, bons julgamentos, de quem faz as coisas corretas, segundo a palavra de Deus. Porque Deus é o Senhor dos justos, e quem pratica a justiça de Deus é chamado de justo. E essa pessoa é quem não mendiga o pão e que nem é desamparado. Só essas pessoas. E Deus está querendo fazer da gente pessoas fortes, mas para isso é necessário a gente negar a nós mesmos. Jesus negou a sua natureza. Jesus estava com fome, necessitado, mas disse assim, ó, eu não quero nada que venha de você, Satanás. Eu não quero nada que venha do mal, da facilidade. Eu só quero o que Deus me dá. E depois de vencer o deserto, aí vem a vitória. Depois de vencer o deserto, aí vem a satisfação daquilo que nós almejamos. Você quer o casamento abençoado? Primeiro vence o deserto. Você quer a sua família convertida? Primeiro vence o deserto. Você quer ter um relacionamento bom com Deus? Vence o deserto. Você quer ser uma pessoa bem chegada? Vence o deserto. Você quer ser uma pessoa próspera? Vence o deserto. Vença a prova que Deus vai colocar em sua frente. Porque não existe nada de mão beijada. Com Deus não é assim. Deus não vai dar nada de mão beijada. A pessoa que é o Espírito Santo, ore, jejue, busque, levante de madrugada, leia a Bíblia, se esforce, seja reto, diga não à sua natureza, diga não ao seu eu, e aí você vai se libertar. As pessoas pensam que se libertar do diabo é botar a mão na cabeça e sai diabo. Ele pode até sair, mas ele volta. Por quê? Porque a pessoa está fazendo a vontade dele. Se vence o diabo é através da palavra. Jesus venceu através da palavra. Amém. Se vence o diabo é através da obediência ao Senhor. E quando a gente obedece, o diabo não tem vez. Quando a gente só faz a vontade de Deus, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Porque ele fica insignificante diante da gente. Porque você está com fome, mas está dizendo, eu vou esperar Deus me dar. Na minha hora certa eu vou querer. Ele vai pegar e vai me servir. Na hora certa. Eu quero emprego, na hora certa Deus vai me dar. Eu não preciso burlar nada para conseguir. Eu quero o quê? Eu quero ser um obreiro bom. Deus vai me levantar na hora certa. Eu estou esperando no Senhor. Não é isso que diz o Salmo? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Se inclinar é ceder, é abençoar. Mas a gente tem que primeiro fazer o quê? Esperar. Jesus estava com fome, mas esperou Deus servir ele. Está escrito assim, aqui, versículo 11, para a gente terminar, está no horário. Ele falou assim, então o diabo foi embora, e vieram os anjos e cuidaram de quem? De Jesus. Quando o diabo sai, Deus cuida de você. Amém. Quando o diabo sai da presença da gente, a gente vence o deserto, vence o maligno, Deus vem lá e manda os anjos servir a gente. A gente só é servido depois que se liberta. A gente só é servido depois que passa pelo deserto, depois que vence a quarentena, depois que vence a dificuldade, depois que vence a perseguição, a tentação. Não adianta, meus irmãos, você vir orar se você não praticar. Não adianta você dizer, sai demônio da minha vida, sai mal, sai doença, se você não obedecer, se você não esperar em Deus, se você não se lançar na presença. A gente precisa ser alicerçado. Jesus estava sozinho no deserto e Deus não interferiu na batalha dele. Deus não interferiu, porque quem tem que vencer o mal é você, não é Deus. Essa batalha é sua. A batalha de vencer a sua natureza. Aí a pessoa diz assim, hoje tem culto. Um exemplo, hoje tem culto. Mas eu sou assim, eu fui assim no princípio. Hoje tem culto, estou cansado. Mas o corpo está dizendo, estou cansado, fica em casa, vai dormir. Mas o Espírito está dizendo, olha, você precisa do pão, do alimento espiritual. A palavra que sai da boca de quem? De Deus. Está vendo? Sai da boca de Deus. Essa palavra que você precisa. E em tudo. Em tudo.
Eu vou aproveitar e vou gastar 5 minutos. Aí os casamentos hoje se destroem por causa de quê? Eu estava vendo essa semana um pastor pregar e eu fiquei. E aí Sara falou comigo ontem algo, eu também fiquei meditando. Sabe que o casamento está acabando hoje? Os casamentos, as mulheres estão perdendo o casamento? Porque a sua natureza, a natureza da mulher e do homem, elas estão corrompidas. Porque assim, eles estão pensando somente em si. Não se casa para poder ser feliz, se casa para fazer a outra pessoa feliz. E quando é recíproco, quando o marido casa para fazer a mulher feliz e a mulher casa para fazer o homem feliz, os dois andam juntos. Porque os pensamentos são de Deus. Eles vivem um em função do outro. É isso que Paulo vai dizer. Que a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, tem o marido. E o marido não tem poder sobre o próprio corpo, tem a mulher. Ou seja, um realiza o outro. Não tem cansaço. Ah, estou cansado, mas eu vou dar carinho, vou cuidar, vou dar atenção. Ah, eu estou chateado, mas olha, meu problema no trabalho não levo para casa. Minha família não tem nada a ver com o meu problema. É isso que a gente tem que aprender. Isso é em tudo. Aí você está com mau humor em casa e leva para o trabalho, o patrão vai mandar embora. E a gente tem que aprender a viver em função, olha, de Deus e não a nossa função. E não a nossa função, não a nossa vida. É negar a si mesmo. Jesus negou a natureza da fome. Jesus estava com fome. Naquele momento ele queria comer. Teve fome, a Bíblia diz, e o diabo aproveitou, mas Jesus estava atento, ligado, ouvindo, obedecendo a palavra de Deus. E para acabar, a Bíblia diz assim, olha, se obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Se obedeceres, obedeceres a quem, pastor? Obedeceres a quem? A Deus. Eu não mando na sua vida, eu não tenho poder sobre a sua vida, e nem quero ter. Deus tem. Deus tem. Guarda isso no teu coração. Aí você vai ser liberto totalmente. Aí não adianta eu chegar aqui, botar a mão na cabeça, botar o óleo, sai diabo, sai doença, e você sai daqui e vai ceder quando o diabo dizer, olha, tá com fome? Mente, engana, faz isso. E aí você vai fazer. Aí o diabo cai de sola. Aí Deus olha, perdeu a batalha. Não passou pelo deserto, não venceu. Os anjos só serviram Jesus depois que Jesus expulsou o diabo da presença. Tá vendo? Só foi servido depois do deserto. Só tem vitória depois do deserto. Só tem vitória depois que vence o mal. Só tem vitória depois que você suporta. Depois que você resiste. Depois que você resiste, aí o diabo foge da sua presença, aí Deus aparece com os anjos. Toma, meu filho, tudo o que você precisar. Aí Jesus disse, se vós estiveres ligado em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, tá vendo? Minhas palavras, o pão, sai da boca de Deus, tá vendo? Pedireis o que quiseres e vos será feito. Pronto, é a fórmula, amém? Vamos orar que a gente tem que ir para casa, porque tem que chegar 8 horas em casa, respeitar as autoridades. Louvado seja Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Isso é para mim e para você. Amém? Para mim e para você. Eu tenho que viver o que eu prego. Se eu não viver o que eu prego, eu vou pagar. Glória a Deus. Feche seus olhos e comece a pensar aí. Qual é o pão? Qual é a pedra que o diabo está pedindo que você transforme em pão? Qual é o precipício que o diabo está pedindo para você se jogar? Qual é o Deus que ele está pedindo que você se dobre diante dele? Pensa aí o que é que tem afligido a sua vida. O que é que tem tentado você? Qual é a tentação que você tem vivido? Peça a Deus para poder tirar essa tentação da sua frente, para lhe dar força para você resistir. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, está aqui o teu povo. Eu tenho um pouco tempo, ó Pai, e eu te peço, ó meu Deus, que o Senhor, Pai, guarde essa palavra no coração deles, que eles possam viver essa palavra, que não só de pão viverá o homem, que nós não devemos tentar ao Senhor, e que somente ao Senhor nós nos prostramos e prestamos culto, que nada dessa vida é mais importante do que obedecer a tua palavra, que nada nessa vida é mais importante do que fazer a tua vontade, que nada nessa vida é mais importante, ó Pai, do que o Senhor. Então, Deus, quando a gente colocar o Senhor em primeiro lugar,
o demais é acrescentado, Pai. E eu acredito nisso, nessa palavra. Deus, que as pessoas que estão aqui hoje, elas possam sair daqui libertas, porque através dessa palavra, o mal vai sair da presença, o mal vai ser expulso, e o Senhor virá e abençoará elas através dos anjos, e servirá cada um deles segundo o desejo do seu coração, porque está escrito que se nós agradarmos o Senhor satisfará o desejo do nosso coração, ó Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que a palavra que foi dada hoje seja para a libertação do teu povo. Seja liberto através dessa palavra. Seja liberto em nome de Jesus através dessa palavra. Seja liberto em nome de Jesus através da prática desta palavra, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos assim, que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz, e que essa paz que você recebe através do Senhor seja manifesta a todas as pessoas que te cercam. As pessoas possam sentir a paz de Deus através da sua vida, do seu gesto, da sua pessoa. Deus, leva o teu povo para casa, que eles possam chegar são e salvos em segurança, e que eles possam, Deus, permanecer nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até domingo, se Deus permitir. Amém?